A reunião também será, a reunião também será para esclarecimento dessas dúvidas. Ou seja, a nível da formação modular, o que é que me cabe reforçar aqui? Os requisitos de entrada, está bem? É obrigatório, e isto é porque também trabalhamos com o Centro Qualifica e é obrigatório para este tipo de realização do FCDs, que é isso que eles vão fazer no percurso. Eles já terem os 18 anos de idade, obrigatório, está bem? Esta formação só se dedica a este tipo de público, ou seja, é um requisito de entrada. Sempre que houver formações com requisitos de entrada, não há maneira de contornar estes requisitos. Além disso, para eles ingressarem connosco, têm que ter um certificado de habilitações ou do sexto ano mínimo quando se inscrevem no básico, ou do nono ano mínimo quando se inscrevem no secundário. Isto quer dizer, se estiverem a completar e ainda não tiverem o certificado, ainda não tiverem terminado, não podem começar um processo de equivalência de 12º se ainda não tiverem o certificado de habilitações do nono ano. Isto também se deve a questões que me questionaram de formandos que estão a fazer, querem fazer o básico connosco e depois o secundário, está bem? Terão que fazer o básico connosco, ter o certificado de equivalência ao nono ano e só depois ter o certificado de equivalência ao nono ano, que é dado pelo Centro Qualifica, como vocês sabem, é que podem se inscrever na parte do certificado, na parte de equivalência ao 12º ano, está bem? Eles poderem se inscrever, podem, por exemplo, para fevereiro do próximo ano, imaginem que eu acho que já se abriu uma turma nessas condições, mas têm que ter esse requisito na altura da entrada, está bem? Na altura em que vão ser vistos pelo Qualifica. Agora a Bárbara vai falar um bocadinho, ou seja, requisitos, quer dizer que eles já se inscreveram com base nestes requisitos, e a Bárbara vai falar um bocadinho daquilo que eles recebem da nossa parte. Eu, eu penso que consegues partilhar. É. Deixem-me só fazer aqui um parênteses, Cris, Hum? relativamente a esta questão da idade, está bem? Ou seja, se o formando não tiver 18 anos, ok? Vocês não vão poder inscrever, mesmo que faça daqui a 3 meses, 4, o que seja, ok? Tem que já ter os 18 anos feitos, está bem? Para se poder inscrever. Ou seja, mesmo que nós tenhamos turmas já previstas para quando esse formando fizer os 18 anos, vocês não podem estar a inscrever para turmas futuras, ok? Só poderão fazer a inscrição quando efetivamente ele tiver 18 anos, ok? Pronto, é só aqui mesmo um parênteses. Já estou aqui a partilhar a tela, certo? Já. Ok. Então, quando os formandos fazem a inscrição, é disputado logo um e-mail, está bem? Para eles terem então aqui o link de acesso ao formulário, ou seja, damos as boas-vindas, como tem aqui no e-mail. Temos aqui o link que tem o ID de cada formando, está bem? Portanto, este link aqui é só mesmo para o formando em questão, quando recebe. Tem aqui também o meu número de telefone e o e-mail, por acaso terem alguma dúvida. Portanto, aqui tem a indicação que eles têm os 15 dias a contar da recepção do e-mail para submeter os documentos. Aqui, quando eles realmente carregam no link, não é? Têm aqui acesso então ao formulário. Mais uma vez, tem aqui o meu número e o e-mail para o caso precisarem de algum esclarecimento. É só mesmo preencherem, tá bem? Se eles não preencherem alguma coisa, dá sempre aqui a indicação que a questão é obrigatória, portanto têm que responder. Posso até aqui mostrar. Ou seja, para cada campo eles têm sempre que inserir um documento. Tem aqui a parte da frente e do verso do cartão de cidadão, porque às vezes eles colocavam só a frente ou só o verso, e assim podem colocar aqui o documento completo. Temos aqui também algumas sugestões quando falamos, por exemplo, das fotografias, do currículo e do certificado de habilitações. Portanto, sugerimos sempre uma fotografia individual. Já aconteceu ter uma fotografia de família, por isso é que nós também damos aqui estas sugestões, tipo passo ou de cariz profissional. Muitas vezes os formandos perguntam se o currículo é obrigatório. É obrigatório, é mesmo um documento exigido pelo Centro que Qualifica, por isso é que nós o solicitamos. Aqui no certificado de habilitações, se for um cidadão estrangeiro, tem que ser um certificado reconhecido em Portugal. Também damos aqui essa indicação. Muitas das vezes eles não colocam o certificado completo e nós precisamos mesmo do certificado completo, ou seja, quando só colocam aqui uma folha, né, a parte da frente, por exemplo, e não colocam a parte de trás, eu solicito sempre para eles colocarem o certificado completo.
Aqui na ficha de inscrição, se carregarem aqui no link, muitas vezes eles não encontram, mas tem aqui o link para a ficha de inscrição, é só mesmo clicar aqui e têm acesso à ficha de inscrição, está bem? Nós tentamos aqui reforçar que eles assinem o documento, porque muitas das vezes o documento também não está assinado, mas nós também fazemos aqui esse reforço, não é? Portanto, se o formando ler tudo direitinho, eles à partida conseguem preencher todos os campos, está bem? Mas alguma questão também é só eles entrarem em contacto comigo. E depois fazem aqui submeter e conseguimos então ter o formulário preenchido e completo pelo formando. Contudo, como os formandos por vezes esquecem aqui do e-mail que receberam, não é? Nós também fazemos aqui um reforço quando faltam 5 dias para eles submeterem aqui os documentos. E mais uma vez enviamos aqui o link e fazemos referência aqui ao meu contacto para o caso de terem aqui alguma questão. Aqui é tudo. Tens alguma coisa a acrescentar, Sara, que te recordes? Não, só queria mesmo, aliás, a Bárbara fez um excelente trabalho a mostrar-vos aqui o inquérito e como veem, no decorrer do próprio preenchimento do inquérito nós damos algumas sugestões, porque às vezes pode, não, por exemplo, relativamente a esta ficha de inscrição, podia não parecer óbvio que eles têm que imprimir, preencher, assinar, percebem? Ou seja, isto para nós também foi um conhecimento que efetivamente há formandos que têm mais dificuldade que outras. E nós fomos-nos adaptando. Também nós iniciámos a formação modular e não tínhamos já tínhamos uma noção pré-definida qual seria o público. No entanto, há formandos que têm mais dificuldades que outras e nós próprios também nos vamos adaptando e tentando ajudar em todos os sentidos. Portanto, o preenchimento deste formulário é uma coisa simples, no fundo, não é? Ou seja, só carregar os documentos que solicitamos, sendo que estes documentos são exigidos pelo nosso parceiro, neste caso o Qualifica. Portanto, neste caso é reunir todos os documentos e vocês, inclusive, quando estiverem a fazer, vocês, falo para os orientadores pedagógicos, quando estiverem a fazer a matrícula com o formando, podem logo alertar, atenção, recebeu este e-mail, irá necessitar deste documento, terá que só que submeter então no formulário que vai receber mesmo agora, porque eles recebem quando a formalização da matrícula no vosso e-mail. Está bem? Ou seja, é um processo muito simples, não é nada complexo, por assim dizer, como vocês podem ver, como a Bárbara vos explicou aí muito bem. Está bem? Têm dúvidas relativamente a este tema? Não? Ótimo. Vou parar aqui de interromper vou parar, não, vou interromper a tela, já está, não já, Cristiana? Boa. Então, já vimos os requisitos de entrada para poderem inscrever. Agora, o e-mail que o formando recebe e o questionário que ele tem que preencher. Todos estes dados, quero os documentos que ele preencheu, mais o certificado de habilitações que tem que ser assinado da nossa parte e tem que estar tudo legível, é enviado para o Centro Qualifica uma semana antes. Também o Centro Qualifica tem que iniciar o processo antes da formação iniciar. E agora, passamos aqui dos requisitos para os deveres dos formandos. Como é que o formando vai concluir o curso com sucesso? Para concluir o curso com sucesso, o formando tem que fazer todas as unidades curriculares. E o que é que implica fazer todas as unidades curriculares? Fazer as avaliações, está bem? Muitas das vezes há tarefas, há fichas formativas que dizem lá e têm a indicação, e quando eles me perguntam nos grupos WhatsApp, eu também lhes reforço, são apenas para orientadores de estudo. Ou seja, eles fazem a ficha, depois os formadores às vezes nos fóruns dão as correções, para eles verificarem se estão no caminho certo para o estudo. Para a aprovação só conta o questionário final, está bem? A avaliação final. E para concluírem a OC com aprovação, têm que o fazer dentro das datas estipuladas. Cada teste, eu já vos mostro outra vez o Moodle para vocês relembrarem, cada teste já desde o início, desde que abre a OC, desde que eles têm acesso a um cronograma inicial que está sempre no topo da página do Moodle, eles já sabem, eu vou ter que fazer o teste de quinta a domingo. E dentro desse período têm que arranjar alguma altura para poder fazer o teste. Além disso, têm que ter acima de 10. Está bem? Se o teste é de 0 a 20, têm que ter acima de 10 para ter aprovação. Se o teste for de 0 a 200, têm que ter acima de 100. Está bem? Isso também está tudo especificado em cada teste. Quando isso não acontece, como os testes são até domingo, eu à segunda aviso a Sara e a Bárbara,
dos formandos que não fizeram a avaliação, ou até que tiveram negativa, que já aconteceu. E a Sara envia-lhes um e-mail com a taxa, a informar que faltaram à avaliação e com a taxa para eles poderem repetir, está bem? Depois o que é feito? Eles, mediante o pagamento dessa taxa, é aberto novamente essa unidade curricular durante 2 semanas para eles a concluírem. Está bem? Eles recebem um e-mail com essa indicação e eu abro excepcionalmente essa unidade curricular. Mesmo assim, durante as primeiras semanas de todos os cursos que abrem, e honestamente já abriu a primeira edição de secundário e eu continuo a fazer isso todas as semanas, está bem? É avisá-los no grupo WhatsApp, atenção, o teste vai estar disponível, atenção, por exemplo, ao sábado aviso, atenção, é até amanhã, não deixem para a última, e ao domingo ainda vou ver quem é que não fez o teste e vou marcá-los no WhatsApp a dizer, por favor, façam o teste, está quase a acabar o prazo. Ou seja, tem havido tão poucas pessoas que se esquecem de o fazer porque tem havido este cuidado. Mas convém reforçarem que eles têm que ser responsáveis e consultarem o cronograma e respeitarem as datas que lá indicam. Está bem? Não é difícil, eu vou-vos mostrar que foi muito intuitivo, só porque este tipo de passo a passo que nós temos acompanhado não vai existir para sempre, está bem? No Qualifica, o que é importante? Este curso não existe sem o Qualifica. Está bem? É importante eles compreenderem isso. Também lhes é passado no dia da apresentação. A Talento dá a parte formativa, o Qualifica é que vai tratar das devidas equivalências. Olha para a formação que eles fizeram connosco e dá-lhes a equivalência. Ou seja, não é possível eles terem a equivalência sem eles reunirem com os técnicos do Qualifica. Que foi uma das coisas, acho que só aconteceu numa ou 2 formandas, está bem? Estavam ali reticentes e estavam a dizer que não conseguiam. Como é que isto funciona? Nós fazemos a apresentação, está bem? Eles conhecem-nos e deixamos lá a gravação e depois uma das técnicas do Qualifica, uma fica com metade da turma e a outra fica com a outra metade, envia-lhes um e-mail com uma reunião via Teams ou um dia da semana pós-laboral. Normalmente é das 7 às 8 da noite. Dá-lhes a indicação que se eles não puderem nesse dia e hora, para eles responderem ao e-mail da técnica, para dizerem um dia e hora mais oportuno, está bem para eles. Ou seja, há este tipo de flexibilidade. Agora, eles têm que arranjar um dia e uma hora para estar com a técnica, está bem? É obrigatório. Só assim é que elas conseguem analisar o processo deles, ver todos os percursos incompletos e acompanharem esta jornada e perceberem se o percurso que eles estão a fazer é o necessário ou não. O que é que tem acontecido? Neste tipo de análise de percurso, são poucos os casos, mas acontece, está bem, acho que aconteceu a 3 pessoas, da edição 1, que depois têm que fazer menos tempo do que aquilo que tinham previsto. Isso é boa notícia, ou seja, ficam todos felizes. Por nós estarmos a analisar os certificados de habilitações pelo mínimo, ou seja, pelo ano completo, o que acontece é que eles, com percursos incompletos, as técnicas vão avaliando, eles depois são uma tipologia acima. Em vez de ser, por exemplo, BC, são só C, está bem? Ou em vez de ser A, passam para C. Aconteceu uma formanda, porque tinham um percurso incompleto quase total. Isto foram as regras que as técnicas me enviaram. Mas mesmo assim passar uma mensagem que isto não é assim tão linear. Ou seja, às vezes quando vocês me perguntam o que é que achas deste, se tenho o 10º, se tenho o 11º, eu baseio-me nisto que elas escreveram. Mas não é muito fácil porque nem para elas é fácil. Para vocês terem uma ideia, o curso de edição 1 secundário já iniciou em final de abril, acho eu, final de abril, início de maio, e elas continuam à espera de respostas da escola de 4 formandos. Elas não conseguem ter os percursos e os registros biográficos de 4 formandos. E elas fazem disto a vida delas. Está bem? Aos anos. Só trabalham nisto. Por isso, imagino que para nós e para vocês seja complicado olhar para um certificado de habilitação, para um percurso incompleto e analisar ou tirar alguma partida daí. O que é que eu sugiro? Pronto, o ponto 1 é muito complicado de compreender, só aconteceu a uma formanda nossa e elas disseram que é muito raro, são cursos que já estão extintos,
está bem? Que deixaram de existir através deste decreto de lei e que aí eles têm a fazer menos unidades curriculares, ou seja, eu por aqui não me guio. Este só quer dizer que, caso eles tenham feito alguma UFCD igual à que nós temos no nosso percurso, já não a precisam de repetir, sem problema, está bem? É fácil de explicar, têm equivalência. Se já fizeram a CP1, imaginem, já não precisam de voltar a repetir a CP1, porque já foram aprovados. Isso é uma questão de equivalência. Agora, este último ponto é aquele que eu tento ter mais atenção, que é o quê? Quando os formandos ou já frequentaram cursos profissionais ou têm um ensino recorrente normal e completaram pelo menos um terço, em princípio, o percurso terá que ser menor, está bem? Então, o que é que acontece? Imaginem, às vezes vocês já mandaram certificados com 10º, 11º e falta ali uma disciplina no 10º. Ou seja, vocês olham para aquele panorama e só faltam mais ou menos 2 ou 3 disciplinas. Quer dizer que eles já fizeram mais de um terço do percurso, então a tipologia é acima do que aquilo do ano completo. Caso tenham alguma dúvida, mandem-me sempre para a análise, está bem? Normalmente eu sou rápida a responder, vejo pelo telemóvel, mas é com isto que eu me baseio. Caso haja dúvidas, também podem optar por fazer aquilo que fizeram até agora, ou seja, sempre o ano completo, para termos a certeza de que o formando só recebe notícias afinal tenho que fazer um percurso menor, está bem? Não erramos por não ser suficiente, mas sim por excesso. O que é que acontece? Isto funcionava, e eles, quanto mais formação fizerem, melhor para eles, está bem? Têm sempre a aprender com as unidades curriculares. O que acontece é que as técnicas, depois de analisarem, também os informam. Ou seja, eles ficam sempre com aquela pulga atrás da orelha de, mas disseram que eu podia fazer menos. Ou seja, eles têm que ser obrigatoriamente informados do percurso que têm que fazer. Se é mais do que suficiente, está bem? Ou se ainda precisam de fazer mais. Ok. O que é que eu vos queria mostrar por fim, e já vou ver se têm dúvidas ou não. Queria mostrar-vos o Moodle deles. Estão a ver o Moodle? Sim. Pronto, isto é quem tem o ABC vai ser inserido em 3 turmas do Moodle, como vocês sabem também, que vão aparecendo gradualmente, mas agora vamos ver o tipo C. Eu vou pôr como formando para vocês verem aquilo que eles têm. Os formandos entrem, têm sempre uma mensagem de boas-vindas com o contacto da sede, caso tenham alguma dúvida. Tem o manual de apoio, tem o cronograma, que lhes é explicado também no dia da apresentação, para eles irem consultando o cronograma semana a semana. Ficam sempre com a gravação da apresentação e depois os fóruns começaram a ser via Zoom. O que é que acontecia? Houve a primeira unidade curricular e o fórum era escrito, como nós tínhamos conversado. E o que aconteceu é que todos os formandos estavam a escrever ao mesmo tempo e estavam super impacientes porque o formador não lhes estava a responder. Então aquele grupo WhatsApp, de repente, às 7h30 da tarde, estava uma loucura. O formador não está, o formador não. E foi assim uma situação de gerir. Liguei para a formadora e a formadora disse: eu estou-lhes a tentar fazer respostas completas àquilo que eles me estão a questionar, eu demoro o meu tempo. Pronto, ou seja, são pessoas impacientes. Então, o que é que nós optamos por fazer? E já se fez desde essa UFCD, está bem? Nessa UFCD o que aconteceu foi 7h30, 8, aquele pequeno caos, controlável. Das 8 às 8h30 estiveram via Zoom com a formadora, está bem? Para fazer as questões. É que agora os fóruns são via Zoom, vai quem pode, está bem? Não são obrigatórios. Os fóruns são gravados e eu aviso-os quando o fórum estiver disponível na plataforma para eles poderem rever, quem não consegue estar, e mesmo assim existe a possibilidade de eles escreverem dúvidas no fórum. Ou seja, quem não pode estar em direto, mas tem dúvidas, pode escrever no fórum que o formador responde-lhe. Está bem? Há as duas vertentes. Tem resultado bem melhor desde que foi feito assim. O que é que aconteceu? Esta turma já teve a CP1, estão a ver que diz aqui que esteve disponível até 16 de junho, já fizeram. Depois já fizeram a CP6, disponível até ao fim de 30 de junho, ou seja, eles já não vêm para trás, que elas são abertas e fechadas automaticamente, e agora eles estão nesta. Esta
eles sabem que abriu dia 1 e termina a dia 14, têm os manuais para estudar, têm aqui o fórum escrito, como eu vos tinha dito, está bem? Mantém-se o fórum escrito, eles entram e escrevem, está bem? Criar novo tópico, escrevem as dúvidas deles. Como eles já tiveram o fórum 1, têm aqui a gravação, carregam aqui e assistem à gravação da última sexta-feira e vão ter depois aqui a gravação de quarta-feira, está bem? Juntamente com, outra vez, a parte escrita do Fórum 2. Depois tem aqui a avaliação, que eles já sabem que vai decorrer de 11 de julho à meia-noite até 14 de julho às 23h59. Ou seja, deste período, basta eles carregarem e fazerem a avaliação. Sabem que têm 10 exercícios, sabem que vão ter 60 minutos, ou seja, a partir do momento que abrem, têm 60 minutos para concluir. Sabem o que também? Que a próxima unidade curricular abre 15 de julho e termina a 28. Quer desta, quer de todas. Está bem? Ou seja, eles têm aqui já as datas todas explicadas. Quando for 15 de julho, esta vai abrir, a última vai fechar e eles já vão ter aqui a data do teste de 15 de julho. Mesmo que não quisessem aguardar, porque já querem saber o percurso todo, eles aqui no cronograma conseguem ver todo o percurso. Eu não consigo fazer zoom porque tenho as vossas câmeras, já está. Ok. Mas já conseguem ver que o teste de setembro vai ser de 11 a 14, de 25 a 29 e a azul estão os fóruns. Porquê que eu vos quis passar esta parte? Para conhecimento, para vocês perceberem como é que a plataforma está desenhada de uma forma intuitiva para os formandos se sentirem acompanhados. Além deste acompanhamento, existem grupos WhatsApp que são feitos com todas as turmas. Está bem? Porque há muitas questões, principalmente do esqueci-me da password do Moodle e não consigo entrar, e assim eu meto lá a informação e a partir daí normalmente não me surgem as mesmas dúvidas, está bem? Senão os formandos por acaso têm sido de uma forma cooperativa e até vão respondendo uns aos outros às dúvidas deles. E tem funcionado dessa forma, mas eles acabam por ter este acompanhamento também semanal e caso vos auscultem com alguma dúvida, vocês também podem reforçar estas situações, como por exemplo as datas no cronograma ou até o grupo WhatsApp, caso eles tenham dúvidas, está bem? Porque mesmo durante o fim de semana, às vezes lhes surgem situações quando eles estão a fazer os testes e assim conseguem ter esse tipo de apoio, está bem? Não estão sozinhos mesmo quando têm alguma dificuldade a fazer o teste. Apesar de que nos próprios testes tem lá tudo explicadinho. Como eu vos disse, tem o tempo, tem o número de questões e quando eles estão a fazer, ainda tem os botões da ação, ou seja, tem o terminar tudo e submeter. Quando submetem, têm acesso direto à nota, está bem? As notas são imediatas, eles já sabem se passaram ou se reprovaram, e têm sempre consulta na pauta deles. Eles conseguem ver que notas é que tiveram nas outras UFCDs, está bem? Conseguem ter tudo. O que eu queria saber é se têm alguma dúvida daquilo que eu falei ou de alguma coisa que eu possa não ter falado e que não considerei. Eu não é bem dúvida, Cristiana, é tentar perceber. Imagina que inscrevo um aluno para CB e à partida é esse, vai ter o percurso de 6 meses, paga 6 meses. Uhum. E depois tem uma boa surpresa. Eles costumam questionar, então, mas eu estou a pagar X, ou eles não têm dito nada e É seguem. assim, já aconteceu de tudo, está bem? Aliás, ainda só aconteceu uma formanda dizer isso e foi reposto o valor, É. está bem? Porque foi uma diferença grande, que ela passou de A, B, C para C, está bem? Ela devia ter algum percurso incompleto, muito completo, quase completo, que lhe permitiu passar automaticamente como se tivesse o 11º. E aí a formanda é avisada sempre por e-mail por nós, está bem? Eu tento que seja ao mesmo tempo que o Qualifica, também foi uma coisa que nós acertamos, que é o Qualifica, a técnica do Qualifica avisa ao formando, depois de ter a análise completa, e avisa-me a mim, porque assim eles estão avisados pelo Qualifica ao mesmo tempo que recebem um e-mail nosso a dizer parabéns, está bem? O seu percurso já foi analisado e
já não terminar nesta altura, terminará em menos tempo. Tá bem? Já houve formandos que ficaram felizes e que excelente. Outra que nos indicou isso, tá bem? E foi esse o procedimento que optamos. Agora também vamos analisando estas edições e vamos vendo a frequência com que isto acontece. É o que eu vos tenho dito, não tem acontecido muitas vezes, tendo em conta o número dos formandos. As técnicas também me avisaram que é mais frequente acontecer isto no secundário, porque existem vários EFAs e vários cursos profissionais para ajudar a completar o 12º, do que no básico. Ok, então a sugestão é não dizer nada à partida que pode ser alterado e reembolsado. Fica para já. Ninguém fala de reembolso, está bem? Nem é Ok, falado no e-mail. A minha tá. sugestão era apenas indicarem quando virem assim um percurso daqueles módulos ou daqueles quase muito completo, depois só lhe falta ali, tem algumas negativas, está bem? Ou então enviam-me e nós tentamos já pôr uma tipologia acima, está bem? Do que aquilo que era esperado, ou então metem-na com a certeza que aquilo é o mínimo e alertam que, mediante a análise do qualifica, até pode dar-lhe outro tipo de equivalência, está bem? Eu acho que é mais no sentido de alertar, para eles não serem surpreendidos. São Ok, surpresas boas, como eu vos digo, mas é diferente eles estarem a contar, está bem? ok. Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Eu ia colocar há pouco uma questão. Bom dia e obrigado por esta reunião que eu acho que é útil aqui para estes casos e pelas explicações. Ia perguntar sobre a avaliação, porque por acaso surgiu-me essa questão recentemente. Uhum. Portanto, tem a duração dos 60 minutos. A partir do momento que é iniciada, tem de ser concluída. Se, por Sim, exemplo, formando, acontecer qualquer coisa e fecha, não pode depois voltar a repetir, é isso? não. Está bem? Ok. Pode ser 60 minutos, pode ser 90 minutos, pode ser aquilo que for, está bem, David? Ou seja, está sempre indicado na avaliação o tempo que eles têm. O mínimo é Ok. 60 minutos. E é mais do que aceitável, são 10 perguntas de verdadeiro e falso ou 10 perguntas de escolha múltipla. Ou seja, só para vocês terem uma noção, já foi assim com uma margem por Grande. si. Há alguns que são 90 minutos, porque às vezes podem ser mais perguntas, ou um tema assim mais complexo, ou com mais matéria que eles às vezes vão consultar e assim têm mais tempo. Se acontecer alguma coisa ao formando que acabou de abrir, eles também têm o meu contacto, avisam e eu abro-lhes uma nova tentativa. Está bem? Mandam-me registro e porque já aconteceu às vezes eles não carregam no submeter tudo e enviar. Está bem? Mas eles o falar no WhatsApp vão logo dizer, está bem? E é como eu vos digo, formou-se ali, pelo menos tem funcionado com estas 4 turmas que estão a decorrer, formou-se ali uma interajuda entre todos. Às vezes eles mandam os print screens e já têm formandos a responderem de tens que carregar nesse botão azul, pronto. E eu ainda nem fui a tempo de responder e boa, está bem? Já está. Querem que eu abra o teste? Queres que eu abra o teste, David? Sim, É? Pode já ser, agora. sim. Vamos abrir um teste. Faz o Ricardo, como É temos melhor aqui. não, é melhor não. Melhor Da não. Vamos Ricardo, fazer responde às cidadania, perguntas. profissionalidade. É melhor não ser eu a fazer porque depois eu demoro 2 horas para fazer o teste. Para terem uma ideia, aqui está a pauta do formando. Vocês estão a ver que eu estou à vista de aluno, está bem? Eles conseguem consultar aqui na barra esquerda a pauta deles. Vou passar só para o meu papel habitual, para isto não. Pronto, vamos fazer o do CP1. Neste caso, eles têm 10 exercícios, 60 minutos. Imaginem que estamos de 13 de junho a 16 de junho. Pois eu acho que não vou conseguir, não é? Porque não estamos. Vamos fazer um teste que esteja no período. Não é Mas eu este. estou a assumir um bocadinho que é como no RH mais valor, correto? Com os devidos temas e com outras questões, mas a lógica é a mesma. É, porque eles conseguem. Aqui diz 10 exercícios, está bem? Tem aqui os 10. Eles vão respondendo. Uhum. Limitar a ingestão de frutas e vegetais é uma das formas de promover uma alimentação adequada. Equipa. Limitar, esperem, limitar não. Já, isto está gravado ainda por cima. Pronto. Corta, corta. Oh, Cris, isto preocupou-me. Se para ti está assim, imagina para eles. O Rui depois edita. Pronto,
importa. Também, aquela recomendação de água que deve beber para se manter hidratado, pronto. São perguntas básicas à qual eu acabei de errar uma, não interessa, não é? Vamos terminar a tentativa para eu não ser mais humilhada, mas eles passam por todos e escrevem. O que é que acontece? Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque também vos queria mostrar uma coisa, desculpem. Queria-vos mostrar uma coisa. Ou seja, eles põem terminar a tentativa e estão a ver. Eu respondi à primeira e tenho aqui 9 por responder. Ou seja, eles têm sempre este resumo no final, tá bem? Em que podem voltar à tentativa ou submeter tudo e terminar. E depois conseguem ter logo a verde, vão ficar as que eles acertaram, e a vermelho as que eles erraram. Mas estão a ver que os testes são muito básicos, têm é que fazer com calma os testes e ler bem as questões dos formadores, mas têm 1 hora para o fazer, está bem? Os formadores, alguns, até vão pondo, nesta CP1 aconteceu isso, estão a ver? Esta CP1, a formadora pôs o manual, está bem? E dá-lhes sempre dicas do que é que vai acontecer no manual. Pôs-lhes o fórum, o que é que vai acontecer no fórum, está bem? Vão corrigir as fichas formativas do manual. E fez um resumo com as ideias-chave, ou seja, aqui ainda pôs esta informação complementar. Mais alguma dúvida? Alguma questão acerca de alguma coisa que eu não falei ou acerca disto? Eu sobre aqui o teste também queria perceber, não me recordo mais por ter dito, mas há algum tempo o valor da taxa, se for preciso repetir, se essa questão surgir. 100 Ok. euros. Não 100 percebi, euros, desculpa. são 100 euros, Ok, David, ok. ok? Ok, Há novas obrigado. formalizações, inicialmente nas edições, na primeira e na segunda, os contratos ainda estavam com 30, ok? 30 euros. Portanto, por isso é que vocês veem, aliás, sempre que estas situações acontecem e a Cristiana me reporta, eu envio sempre um e-mail para os formandos com o vosso conhecimento, até para vocês estarem dentro desse tema, tá bem? Para se entrarem em contato convosco, vocês conseguirem acompanhar. Portanto, se eles tiverem que repetir a prova, têm que liquidar a primeira taxa no valor de 100 euros, está bem? Ok, ok, obrigado, Sandra. Portanto, não convém chumbar. É fazerem com atenção, claro. Exatamente. Vou fazer em contenção. Vai dar, está bem? Podia ter falhado uma. Vai, funciona, está bem? Ou seja, até foi bom abrirmos aquele teste para vocês verem o tipo de questões que há. Obviamente, depois há outras cadeiras diferentes, está bem? Aquela eu acho que era de Sociedade, Tecnologia e Comunicação, mas depois existem outras também noutras áreas, mas eles também ainda têm a parte de poder consultar e de ter feito questões. Há muitos formandos interessados que eu às vezes assisto aos fóruns que eles estão a fazer questões e a falar de temas da atualidade, está bem? São mesmo temas interessantes. E têm este tempo todo e podem nos escolher para fazer o teste, David. Por isso, é o mesmo, é o que eu aconselho a todas as turmas, vou escrevendo sempre no WhatsApp, principalmente quando é a primeira. Vejam a melhor altura para o fazerem, para estarem sentados, com calma, bom acesso à internet, fim de semana ou durante a semana, como preferirem, que às vezes até pode haver quem prefira durante a semana porque está noutra casa, tem acesso à internet, ou até pode fazer ali em algum intervalo do trabalho e podem escolher esse momento. Nunca aconteceu falharem porque lhes aconteceu algum sistema da internet que foi abaixo ou alguma questão mais grave. Acontece sempre por esquecimento e aconteceu uma reprovação por distração. Está bem? Mais alguma questão? Pronto, esta gravação vai ficar, também vou mandar no Zoom, está bem? Mas também vou colocar nos documentos, naquelas gravações em que vocês também têm este Talent Talks, vou pedir ao Rui para colocar. Há alguma questão que vá surgindo, vamos falando, está bem? Mas é importante termos sempre estes requisitos, este procedimento, que é sempre o mesmo, básico e secundário, funciona da mesma forma, está bem? Sempre memorizado para conseguirmos encaminhar e aconselhar o formando da melhor forma. Alguma situação atípica que vos surja, continuem a comunicar comigo, está bem? Eu também aprendo quando vocês me mandam, tentamos estudar em conjunto e duas cabeças a pensar, é mais fácil, está bem? Porque também vou ouvindo as sugestões, vocês quando mandam normalmente dizem também aquilo que acham, eu digo-vos aquilo que acho e conseguimos assim personalizar o apoio ao formando melhor, sendo que depois têm mesmo uma técnica especializada que vai a fundo em todo o percurso,
está bem? Para conseguir, se for necessário, diminuir esse percurso, está bem? Não é só o objetivo dela, é estudar, mas às vezes acontece pelos motivos que eu já vos falei. Às vezes até são percursos que eles não vos dizem que fizeram, ou até que se esquecem. Depois elas nos registros biográficos é que percebem que eles afinal já fizeram alguma coisa noutra escola e que por acharem que estava incompleto esqueceram-se de mencionar. Por isso, bom trabalho, um bom dia e obrigada a todos por terem estado. Obrigada, Cristina. bom dia. Obrigado, bom dia a Obrigado. todos. Bom Obrigada, dia. bom dia. Igualmente. E que Beijinhos. Portugal ganhe amanhã. Obrigada. Bom dia. Estamos a torcer por Portugal. Tchau, bom Bom dia. trabalho. Bom dia. Bom trabalho.